Já imaginaram o que aconteceria se de repente um grande terremoto atingisse o Brasil? Hoje, convido vocês a mergulhar comigo nesse cenário hipotético e assustador, que pode parecer distante, mas nos faz refletir sobre a vulnerabilidade do nosso país. Imagine acordar em uma manhã comum e de repente sentir o chão tremer com força, prédios balançando, estradas rachando e o pânico tomando conta das ruas. Apesar de vivermos no interior da placa sul-americana, o que em teoria nos protegeria de abalos intensos, a realidade é que o Brasil não é imune a tremores, por menores que sejam. No nosso cotidiano, registramos pequenos tremores que passam despercebidos, mas um evento de grande magnitude poderia transformar completamente o cenário urbano e rural. A maioria dos edifícios brasileiros não foi projetado para suportar fortes abalos sísmicos, ao contrário de países com alta atividade sísmica, como o Japão. Imagine, por exemplo, a situação de um grande centro urbano com milhares de prédios, pontes e rodovias. A falta de uma infraestrutura resistente a terremotos poderia causar desabamentos, interromper serviços essenciais e deixar a população completamente desprevenida. E não é só a questão estrutural que nos preocupa. Um tremor dessa magnitude provocaria um impacto econômico devastador, a paralisação de atividades, o colapso de redes de transporte e comunicação, e uma cadeia de prejuízos que afetaria desde pequenos comerciantes até grandes indústrias. Pense nos efeitos colaterais de um desastre tão intenso. Não estamos falando apenas da destruição física, mas também do colapso dos sistemas de saúde, segurança e de socorro. Sem dúvidas, as réplicas seriam frequentes, ampliando o pânico e a insegurança, enquanto as autoridades lutariam para coordenar uma resposta eficaz diante de um cenário caótico. Além disso, um grande terremoto poderia desencadear uma série de fenômenos naturais secundários. Em áreas próximas às costas, por exemplo, o abalo poderia causar tsunamis devastadores, que não só arrastariam regiões costeiras, mas também trariam consigo um risco de inundações e danos ambientais irreversíveis. Em regiões de relevo acidentado, deslizamentos de terra seriam praticamente inevitáveis, bloqueando estradas e isolando comunidades inteiras. Essa cascata de desastres ampliaria ainda mais o impacto do tremor inicial, criando um verdadeiro efeito dominó. Agora, se aprofundarmos um pouco mais, precisamos considerar o lado humano nessa tragédia. O Brasil é um país de dimensões continentais, com uma população que, em muitos lugares, não está preparada para enfrentar situações de emergência dessa escala. A falta de planos de contingência robustos e a infraestrutura de respostas a desastres em várias regiões agravariam o cenário. Imagine a dificuldade de evacuação, o caos nas comunicações e o estresse extremo em uma população que de um dia para o outro se vê em meio a um desastre de proporções épicas. É uma situação que nos obriga a refletir. Será que estamos investindo o suficiente em prevenção e preparação para eventos naturais que, embora raros, podem ser devastadores? Nesse ponto, vale destacar que, historicamente, o Brasil já registrou alguns abalos significativos, ainda que isolados. Esses eventos, embora pequenos comparados aos grandes terremotos de países sísmicos, nos lembram que o nosso subsolo também está em constante movimento. Mas um evento de grande escala seria algo completamente diferente, capaz de transformar radicalmente a realidade de milhões de pessoas. Enquanto refletimos sobre essas questões, o que realmente nos chama a atenção é a imprevisibilidade da natureza. Mesmo vivendo em um país considerado seguro contra grandes terremotos, a possibilidade de um evento catastrófico não pode ser totalmente descartada. E é justamente essa incerteza que nos obriga a repensar nosso modo de construir e planejar nossas cidades, a investir em sistemas de alerta e a educar a população sobre como agir em situações de emergência. Agora que já imaginamos o cenário inicial de um grande terremoto no Brasil, com prédios desmoronando, estradas rompidas e um pânico generalizado, vamos aprofundar as consequências que esse desastre traria para a nossa sociedade. Em meio ao caos, o impacto social seria devastador. Milhares de pessoas perderiam seus lares e entes queridos, enquanto os serviços de emergência seriam sobrecarregados pela necessidade de resgatar e socorrer as vítimas. A comunicação se tornaria precária e o pânico se espalharia rapidamente, criando um ambiente onde o medo e a incerteza dominariam cada esquina. Falta de preparo, tanto das autoridades quanto da população,
poderia transformar o desastre em uma crise humanitária de grandes proporções, evidenciando a urgência de investimentos em planos de contingência e educação sobre desastres naturais. No aspecto econômico, as perdas seriam igualmente alarmantes. Imagine a paralisação de indústrias, o fechamento temporário de centros comerciais e a interrupção do transporte de mercadorias, tudo isso repercutindo em uma economia já fragilizada por crises anteriores. Pequenos comércios veriam seus negócios serem arrasados. A reconstrução das infraestruturas danificadas demandaria investimentos vultosos e tempo, algo que o país, com seus recursos muitas vezes escassos para desastres naturais, dificilmente conseguiria mobilizar de imediato. Esse cenário desencadearia uma onda de desemprego, insegurança financeira e uma profunda instabilidade econômica, com efeitos que poderiam se prolongar por anos. A liberação de produtos químicos armazenados em instalações afetadas aumentaria o risco de desastres ambientais, prejudicando a fauna e a flora local e comprometendo recursos hídricos essenciais para a população. O conjunto desses impactos, social, econômico e ambiental, expõe uma realidade inquietante. Mesmo um país como o Brasil, considerado relativamente seguro em termos sísmicos, não está imune aos efeitos devastadores de um grande terremoto. Essa hipótese nos obriga a repensar não apenas na maneira como construímos e planejamos nossas cidades, mas também a importância de investir em sistemas de alerta precoce, infraestrutura resiliente e, sobretudo, na educação da população para agir de forma rápida e organizada em momentos de crise. E enquanto tentamos compreender a magnitude de um cenário assim, nos perguntamos: estamos realmente preparados para enfrentar a força bruta da natureza? O que fazer quando as estruturas que sustentam nosso cotidiano se desfazem em segundos, deixando para trás um rastro de destruição e sofrimento? Essa reflexão nos leva a uma necessidade urgente de reavaliar nossas prioridades e de adotar medidas preventivas que, embora não possam impedir a ocorrência de desastres naturais, possam, ao menos, minimizar seus impactos e salvar vidas. Agora que exploramos a fundo os impactos devastadores que um grande terremoto poderia causar em nosso país, fica claro que, mesmo em regiões consideradas seguras, a força da natureza pode nos surpreender de forma inimaginável. Mais do que uma simples reflexão, essa hipótese serve como um alerta. Precisamos estar preparados para enfrentar os desafios naturais que podem, a qualquer momento, transformar nosso cotidiano. E você, já imaginou como seria enfrentar um terremoto dessa magnitude? O que acha que poderíamos fazer para minimizar os danos e proteger nossas comunidades? Deixe seu comentário aqui embaixo com suas ideias e opiniões. Sua participação é fundamental para que possamos debater e nos preparar melhor para o inesperado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam refletir sobre a importância da prevenção e da resiliência diante dos desastres naturais. Obrigada por assistir e até a próxima!